Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer hora que você esteja nos ouvindo, e boa noite para aqueles que estão aqui comigo nesse momento. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para continuar o estudo desse livro, O Homem Integral, autoria espiritual, do Espírito Joana de Ângeles, sob psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse livro é dividido em 9 capítulos, é o segundo livro da série psicológica, onde Joana vai nos trazer uma visão dos problemas ou das questões que afligem o ser humano à luz da moderna psicologia e da doutrina espírita e, consequentemente, com base nos ensinamentos que Jesus nos deixou, ou seja, tem a conotação evangélica, espírita e psicológica. Os assuntos que aqui serão abordados. Nós estamos no segundo capítulo dos 9, o segundo de 9. E nesse segundo capítulo, ele é dividido em seções. O título do segundo capítulo é Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. De acordo com as nossas discussões, nós já concluímos que esses estranhos rumos podem estar relacionados com a forma como vamos nos encaminhando pela vida. Vida com V maiúsculo, Vida pensando a trajetória do espírito imortal. E os seguros roteiros nós podemos entender até onde nossa lucidez e a nossa capacidade de compreender nos ajuda seria o quê? Exatamente o Evangelho, aquele caminho que Jesus traçou para nós, nesse entendimento de Jesus como um terapeuta. É isso que Joana nos apresenta na série psicológica. Já conversamos nesse segundo capítulo da primeira sessão, Os Homens Aparência. E concluímos a semana passada na leitura que homens aparência somos todos nós. Na verdade, Joana não diz que somos todos, ela diz que tornam-se quase todos. Aí nós já trouxemos para nós e já entendemos que nós também temos essa condição de homens aparência. Por quê? Porque muitas vezes numa sociedade na qual estamos inseridos, nós não conseguimos expressar exatamente, com fidelidade, com verdade e com a liberdade necessária, nós não conseguimos expressar aquilo que somos, mas o que esperam que a gente seja. Então nós vamos em certos momentos, bem-vinda Márcia, nós vamos em certos, muitos momentos, nos adequando, nos adaptando para sermos aceitos no meio social. E aí nós vamos construindo uma máscara para viver naquela sociedade. E isso nós concluímos que não é libertador, e eu gostaria de voltar nesse resuminho a última frase que ela coloca assim, que como homens aparência somos nós, e que muitas vezes nós prosseguimos avançando, mas na horizontal. O que é isso? É como se andássemos em círculo. Nós vamos andando, tendo a impressão de estar avançando, tendo a impressão de estar caminhando, porque estamos em movimento, porém esse movimento é das conquistas horizontais. E aí ela fala, que conquistas que são essas conquistas horizontais? São as conquistas de fora, as conquistas externas. Bem-vinda, Graça. Por que nós nos jogamos ou nos colocamos para fora? Queremos a conquista de ser bem visto socialmente, de ter um padrão social aceitável, enfim, de ter coisas. Por quê?
porque fugimos da verdadeira evolução, do verdadeiro caminho, que é o vertical. A trajetória vertical da evolução é a interiorização, porque essa sim é realmente libertadora. Então ela diz exatamente isso, né? Que nós caminhamos, tateamos em círculo nesse avanço horizontal, ou seja, não subimos porque fugimos do conhecimento de nós mesmos, de dentro. Nos preocupamos com o fora e nos esquecemos do dentro. Por isso, homens aparência. E agora, como uma. Então, os homens aparência, sabia que eu tinha que ligar com o que nós vamos ler, né? Os homens aparência, ele está extremamente ligado com o último fator de perturbação. O capítulo anterior chamava-se Fatores de Perturbação. E o último de tantos que ela citou era da liberdade, a questão da liberdade como fator de perturbação. Essa liberdade de fora, essa liberdade que a gente acha que pode vir por um sistema de governo, por uma situação em que eu me encontro. E nós discutimos, vimos lá que não, que a liberdade real é aquela que eu construo a partir de dentro. Então, o homem em aparência esteve ligado, Joana fez isso com a liberdade, que era um dos fatores de perturbação. Um outro fator de perturbação, vou projetar aqui para vocês, que a gente viu, foi qual? A solidão. Não sei se vocês se lembram, quem está acompanhando às vezes não tem, mas quem estudou aqui comigo se lembra. Pronto, tá aí, ó, o nosso começo de hoje. A solidão. A solidão foi dita, foi citada por Joana como um dos fatores de perturbação. E agora, ligando com a solidão e não deixando para lá ainda a liberdade, né? Vocês vão ver que ainda ela vai tocar na liberdade, porque as coisas estão interligadas. Ela vai tratar desse assunto, fobia social. Bom, então vamos entender aqui. Social é o quê? É nosso mundo de relação com o outro. Então, nós temos 3 tipos de relação, não é mesmo? A nossa relação com o divino, com Deus, a nossa relação para conosco mesmo e a nossa vida de relação com os outros. Então, dentro dessas 3 esferas de desenvolvimento, é que vamos evoluindo, na verdade, porque se não fosse para a gente fazer essa evolução no meio social, nós nasceríamos isolados e sozinhos. Entretanto, não é isso que acontece. Nós nascemos num meio social com o primeiro núcleo, que é a família, e esse núcleo, ao passar da nossa vida, conforme nós vamos ganhando maturidade, nós vamos expandindo o núcleo familiar para um núcleo cada vez maior. Da vizinhança, da religião, no âmbito profissional e por aí vai, né? Nós vamos expandindo as nossas relações. E esse título é Fobia Social. E o que é fobia? Fobia, provavelmente todo mundo já sabe, é uma palavra que a gente usa bastante, mas nunca é demais a gente abrir um pouquinho. A fobia está relacionado com o medo, que foi outro fator de perturbação, não é verdade? Né? A gente vai falar aqui da fobia social relacionada à solidão, mas lá nos fatores de perturbação do primeiro capítulo nós falamos do medo. E aí o que eu queria dizer aqui, porque que essa palavra fobia está relacionada a medo, que existe um mito. Na verdade não é um mito, não tem uma história sobre ele. Mas existe um deus chamado Phobos, e foi daí que surgiu o termo fobia relativo a Phobos. Phobos, ele é irmão de Deimos e ele é filho de Ares e Afrodite. Isso que é interessante, né? Porque quem é Ares? Ares é o deus da guerra. Eu falei aqui os nomes romanos, tá? Mas tem a contraparte grega. Ares é o deus da guerra e Afrodite
é o deus do amor. Então, quem é Phobos? Quem é o medo, né? Conforme podemos traduzir. Nasce da união do amor e da guerra. Ou seja, o medo nasce do conflito. Vocês concordam? Olha a diferença entre amor e guerra, né? Ó, chegou quem pode me ajudar nisso, ó, que é a Rosane. Depois eu coloco ela para explicar melhor para vocês. Oi, Rosane, tudo bem? Eu tô falando aqui de Phobos, tá? Depois eu falei que depois da nossa conversa você pode me ajudar aí. Então, Phobos, ele nasce da união de dois deuses não antagônicos, mas diferentes, muito diferentes, na verdade, o amor e a guerra. E Phobos conta, né, na história que Phobos ele sempre acompanhava o pai Ares à guerra, ou seja, na guerra sempre o medo estava presente. Depois eu te explico, Rosane. Sempre o medo estava presente. Muito bem, gente. Então, fobia social, eu quis, né, trazer o Phobos justamente porque para que a gente entenda um pouquinho dessa dualidade, desse conflito de onde nasce o medo, porque os mitos eles acabam explicando algumas coisas, algumas origens para nós. E na psicologia, a fobia social é tida como uma neurose. E aqui eu não vou explicar a diferença entre neurose e psicose agora, porque vai aparecer no texto, aí eu falo, mas a fobia social é classificada como uma neurose, tá bom, gente? Acho que era isso, assim, de introdução ao assunto. Agora vamos à leitura. Pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Então, o que ela está dizendo? Que o indivíduo que, por natureza, é mais introvertido, é mais tímido, quando ele recebe essa pressão da sociedade para realizar algo, para uma ação que ele deve fazer, e quem de nós não recebe pressão, não é mesmo? Sempre nós estamos sendo pressionados por uma coisa ou por outra no meio social. E o indivíduo que é mais introvertido, ele pode se sentir pressionado demais. Sabe quando a gente, né, pega um parafuso e vai apertando e vai apertando e vai apertando, uma hora ele espana. Então isso pode acontecer, dependendo da pressão e da força, pode perder a utilidade da coisa, que no caso era a rosca do parafuso, né? Então, o tímido, o indivíduo tímido, que é isso que ela está trazendo, ele pode desistir de reagir a essa pressão. Então, ele vai assumir comportamentos de medo, de receio, de fuga, porque qual é o instinto natural do medo que a gente viu, gente? É a fuga. Então, esse comportamento fóbico é o que? Fugir das situações que lhe causam aquela pressão. Então, veja, eu posso receber a pressão e usar na minha individualidade para reagir à pressão e me colocar frente àquela pressão assim como eu sou. Que isso é você não ser homens aparência, né? Você conseguir não violar a condição do outro, não é isso, mas dizer e deixar transparecer aquilo que você é, aquilo que você pensa e aquilo no qual você acredita. Só que dependendo da nossa personalidade, eu não consigo reagir dessa forma. É isso que Joana está dizendo, eu não consigo. E aí vocês vão pensando aí, né? Cada um de vocês. Quantas vezes nessas situações que a gente recebeu algumas pressões e a gente se calou, a gente não conseguiu falar, não conseguiu se expressar, não conseguiu agir. Porque essa nuance da personalidade tímida, ela pode fazer exatamente isso, eu me acuar. Literalmente é isso, a gente se acua
perante a pressão. Mas quando a gente se acua, não quer dizer que a gente concordou com aquela pressão. Concorda comigo, gente? A gente não concordou. Mas o que a gente fez? A gente aceitou sem reagir. Mas o que acontece lá dentro da gente, lá na mente? Vai criando um estado patológico. Vai criando uma insatisfação perante a vida. Vai criando emoções como raiva, por exemplo, quando eu não dou conta de expressar o que eu quero, eu posso sentir raiva, eu posso, enfim, posso ter uma série de emoções. Então, esses comportamentos, é isso que ela está dizendo aqui, essa fuga, essa desistência da reação, eu vou levar o quê? Para uma reação interna dentro de mim, né? Lá dentro eu vou ter uma reação àquilo, porque o que eu não pus para fora vai ficar onde? Para dentro, porque eu não processei aquilo. Isso vai gerar o quê? Desarmonia. E desarmonia gera o quê? Patologia, seja do físico, seja da alma, seja do corpo espiritual, do corpo astral. Então é isso, toda desarmonia que está fora vai gerar como consequência uma situação de anormalidade. E a anormalidade no corpo físico, perispiritual, emocional, vai gerar o quê? Doenças, patologia. Neuroses e psicoses se lhe manifestam, olha lá, a patologia. Então ele leva para dentro e quem fica doente? A mente, a psique, por isso que é neurose e psicose. Qual a diferença de neurose e psicose? Vamos explicar a primeira neurose. Se eu errar ou for bastante rasa e incompleto, Rosane, me corrija depois. Se quiser corrigir agora, inclusive que tá gravando, viu, Rosane? Você pode ficar à vontade, tá? Ó, neurose é um sofrimento, é caracterizado por um sofrimento psíquico. Psiquicamente a pessoa sofre. É uma dor, que a gente fala, é moral, né? Uma dor moral. O que pode, né, caracterizar isso? Eu já falei que a fobia social é uma neurose. Mas olha só, a ansiedade, o medo, a depressão são exemplos de neurose. No sofrimento psíquico, não interfere necessariamente na vida, diretamente na vida da pessoa. Não é muito grave, vamos dizer assim, nesse sentido, de incapacitar a pessoa, sabe? De ela ter que ser excluída da sociedade. Já na psicose, sim, a psicose envolve alucinações, envolve surtos. Então, a psicose é um transtorno mental mais grave que interfere na vida da pessoa e ela pode, inclusive, ter que ser de alguma forma. A neurose também tem que ser tratada, mas a psicose vira um caso mais grave que às vezes pode acontecer de ter até o isolamento, né, da pessoa, enfim, um tratamento mais sério. Pode falar? Pode, Rosane? Pode sim, fica à vontade, obrigada. Agradecida, Rosane. Quer dizer, agradecidos todos nós estamos. Tem até um filme, né, gente? Chama Psicose. Vocês viram que tem aquela musiquinha lá irritante? Tem da cena do chuveiro. Chama Psicose, ou seja, já é um surto mesmo, né? Neurótico. Graça,
eu vou terminar a leitura e já já eu te dou a voz, tá? Eu pedi para a Rosane só por conta dela ser especialista na área para ela me ajudar aqui. Pode ser? Aí depois a gente conversa? Obrigada, viu? Neuroses e psicoses se manifestam. Se manifestam em quem? Se manifestam naquela pessoa que desistiu de reagir. Presta atenção, tá, gente? É isso, ó. Vai pensando aí em situações em que você desistiu de reagir. Nossa, cansei de lutar, cansei. A gente começa a falar assim: cansei de dar murro em ponta de faca. Então, assim, em que situações a gente cansou e tá abrindo mão de ser quem a gente é? Lembra dos homens aparência? Então é isso que a gente precisa pensar, né? Por quê? Porque se assim o for, se a gente estiver indo contra os nossos princípios, nós vamos gerar neuroses a princípio que vão nos afetar e que podem até virar psicoses, né? E olha como é que ela chama, atormentando o homem, tá vendo? Porque surgem essas neuroses e psicoses que atormenta e gera um clima de pesadelo onde quer que se encontre. Porque o neurótico e o psicótico, gente, ele não tem aonde se esconder, porque o perigo não tá fora, a ameaça, ela tá onde? Dentro dele. Porque quando a gente tem medo de uma coisa que está fora, a gente vai fazer o quê? Buscar estratégias para nos proteger daquilo. Então, vou me trancar em casa, vou colocar cerca elétrica, vou fazer não sei o que. Não é assim que a gente faz? Mas e quando o perigo está dentro? Como eu fujo disso? É uma pergunta, né? Como eu fujo disso? Aí vamos fazer mais um pouquinho da leitura. A liberdade, que lhe é de fundamental importância para a vida, perde o seu significado externo, face às prisões sem paredes que são erguidas nelas, encarcerando-se. O que ela está dizendo aqui? Exatamente isso. Olha só. E a tal da liberdade? E agora? Que eu mesma ergui prisões sem paredes, eu tô presa na minha mente. Não tem para onde fugir. E aí eu sou livre? De jeito nenhum, porque eu virei escravos das minhas próprias criações mentais. Dentro da doutrina espírita, a Joana não está dizendo isso aqui, tá, gente? Agora eu vou trazer um pouquinho do espiritismo aqui. A gente pode pensar como pensamento. Então, a nossa mente ela cria, nós somos co-criadores. Então, quando nós temos um pensamento nesse sentido de ameaça, o que nós criamos? Nós criamos o que Andréa Luiz vai chamar de forma-pensamento. Então, aquilo que nós vamos idealizando se torna, em verdade, real. Para a pessoa, é real. É isso, Rosane? Ou seja, as criações dela, o mundo dela, né? E aí eu vou ler a última, gente, para daí a gente para por aqui e vai para nossa discussão. Da melancolia profunda, ela passa à ansiedade. Então a pessoa da melancolia passa à ansiedade, com alternâncias de insatisfação e tentativas de autodestruição. Lembra que nós comentamos no Homem Aparência sobre suicídio? A gente já fez essa discussão, por quê? Porque começa com uma melancolia, uma tristeza que eu não sei de onde, uma certa insatisfação, vai a ansiedade, essa insatisfação aumenta com a vida vai perdendo o sentido e até eu chego em pensamentos de suicídio, até a própria tentativa de destruir a mim mesmo. Ou seja, qual é a maneira que eu tenho de fugir da minha mente?
fugindo da vida, né? E da desconfiança sistemática tomba por falta de resistências morais diante dos insucessos banais da existência. O que ela está dizendo aqui? Olha só. Às vezes é uma coisa à toa, entre aspas, à toa para a gente que está fora, para a pessoa que está vivendo é muito importante, a gente não está banalizando, né? Mas o que a Joana está querendo dizer que esses insucessos banais, a gente precisa entender que a vida é um eterno vai e vem. A gente tem, né, as vicissitudes da vida. Uma hora estamos numa parte da vida bem, outra hora a coisa sai um pouquinho do trilho e como que a gente vai lidar com aquilo. Então a gente tem situações em que a gente está super bem e situações que a vida não anda tão bem. Como nós vamos superar isso? São as aflições que a gente vai ter na vida, né? Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o que acontece? Pode falar, Rosana. Isso mesmo, que são as nossas aí, a capacidade, olha o autoconhecimento, né? Conseguir entender que eu estou precisando de ajuda, ou se eu consigo, é o que ela fala, se eu tenho a resistência moral para sair sozinho daquilo, ou se eu não tenho a capacidade de reconhecer que eu preciso de ajuda. E a resistência moral, ela vai ser dada pelo quê? Pelas nossas crenças, pelos nossos conhecimentos, por entender que a vida é um vai e vem de situações, experiências com sucesso, experiências sem sucesso, experiências que a gente chama que serve de aprendizado, em que nós vamos ter uma certa dose de conflito e de sofrimento, porque é assim que nós vamos aprendendo e entender que Deus é justo e bom. Quando a gente entende isso, que tudo tá certo na vida, a gente vai criando essa resistência moral. Mas tem situações, dependendo se essa melancolia já passou para essas tentativas de autodestruição, para essa ansiedade exagerada, tá na hora de procurar um profissional que me ajude. E para isso eu preciso de autoconhecimento. Nem mesmo, olha só, o êxito nos negócios, na vida social e familiar consegue minimizar-lhe o desequilíbrio, que muitas vezes aumenta em razão de já não em razão de já não lhe sendo necessário fazer maiores esforços para conseguir. Considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. O que está dizendo? Mesmo que em outras áreas da vida da pessoa ela tenha êxito, ela tenha sucesso, um sucesso social, a família está tudo bem, os negócios está tudo bem. Mesmo assim, parece que tudo vem muito fácil e ela não se sente desafiada, tá vendo? Um dissabor pela vida. E aí ela acha que ela não tem mais motivo de ser. Por isso que a gente tem, eu vou encerrar aqui, vou só fazer uma reflexão aqui para a gente poder pensar. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com as crianças que desde a terra infância tudo tem, elas não precisam nem pedir, tudo ela tem, porque aí as coisas vão se tornando menores, ela não consegue sentir o sabor das conquistas, sabe? Então é muito importante para a nossa psicologia, para nossa saúde psíquica, que a gente tenha esse desafio da vida, saborear as conquistas,
amargar as derrotas, mas no seguinte sentido: hoje eu caí, hoje eu perdi, mas amanhã eu vou fazer diferente, eu vou me levantar. Isso que dá a cor para a vida. Quando a gente perde essa ânsia de lutar, de vencer, de buscar, a vida fica cinza e aí nós perdemos o sentido. Então é isso que nós precisamos estar sempre atentos. Qual é o sentido que eu vou dando para minha existência, a razão de eu estar aqui, sempre buscando novos desafios, seja em que campo for. Se eu já estou aposentado, que seja em outros campos, né? Não precisa ser no profissional, mas no campo familiar, no campo religioso, enfim. Vamos nos colocando desafios, porque esses desafios movimentam a engrenagem e não nos deixa cair na melancolia. É isso da leitura para hoje. Agora eu vou parar a gravação. Até semana que vem. Agradeço a audiência.